Podemos sentar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém conviver, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Glória a Deus. Podemos sentar. Queridos, essa palavra, talvez a irmã Mayra até vai se lembrar, foi uma palavra que em 2007 ou 2008, eu e a Mayra estávamos em Porto Alegre nos últimos 3 dias de vida decretado para minha mãe. 2007, 2008. Por que os últimos 3 dias de vida? Porque ela estava com insuficiência cardíaca grave, ela não sobreviveria, ela estava marcada com cirurgia em Porto Alegre, mas ela tinha 60% de chances de não sair da mesa de cirurgia viva, e depois continuava mais 60% de chances de morrer no primeiro mês. E nós estávamos, eu e meus irmãos, eu, a Mayra, o Edson, o Márcio e meu pai, na casa do meu tio, irmão da minha mãe, para que ela fosse, acho que era um domingo, ela seria internada na segunda-feira. E no domingo, eu e a Mayra conversamos, nós estávamos pernoitando na mesma casa, meus irmãos acho que estavam em hotel, e a gente conversando de orar pela mãe, pela cirurgia que ela ia fazer, né? E nós não tínhamos óleo consagrado, e o que a gente fez, pegou uma gota de óleo de oliva, consagramos ao Senhor na hora. Eu não era pastor, apenas batizado, e a Mayra apenas batizada, mas a gente vai falar sobre isso. E a gente, antes de fazer a oração, a gente entrou no quarto da mãe, estava meu pai e minha mãe deitada, ela tinha dificuldade até para respirar, até para se levantar, ela tinha dificuldade para ser carregada para o banheiro, que ficava a 4 metros da cama dela, ela tinha dificuldade para isso. E eu pedi que a Mayra ungisse, a gente ungiu a testa, ungiu o peito. Eu li esse mesmo trecho que eu fiz para vocês agora, e oramos pela mãe. A gente terminou de orar pela oração da fé, e a mãe deu um sorriso e disse assim: eu estou me sentindo até melhor. E eu disse: que bom, mãe. No outro dia, não sei se a Maria está levantando cedo, a gente tinha que correr para o hospital. Fomos até o quarto da mãe, e o pai estava bem nervoso porque a Mariuzinha não queria, estava muito agitado, estava de pé. E a mãe simplesmente diz assim: o Dani e a Mayra oraram por mim, eu tive uma noite ótima. E daí ela contou um sonho. O sonho dizia que os médicos não sabiam de nada, que nenhum osso seria quebrado. E meu irmão, que é médico, estava lá. Eu só olhei para ele e fiz cara feia, porque eu também sou profissional da saúde, a gente sabe que a cirurgia que ele fazia tem que abrir uma janela no peito, então é impossível não quebrar nenhum osso. Mas a mãe não está conseguindo, não queria mais nem subir na cadeira de rodas. Mas claro, colocamos ela na cadeira de rodas, levamos ela para o hospital, ela deu baixa, começou a fazer os exames, e era para ela fazer a cirurgia no dia seguinte. Naquele almoço da segunda-feira, o meu irmão médico, que é o mais velho, estava extremamente angustiado. E o meu irmão Márcio, no meio, que é cientista, também extremamente angustiado. E nós quatro sentando na mesa, e o Edson até ficou bravo, né? Pela calma que eu e a Mayra estávamos. Ele pensou que a calma fosse ingenuidade. Ele disse: não é ingenuidade, é fé.
Voltamos para o hospital, passamos a tarde lá, depois cada um foi para os seus cuidados. No dia seguinte, era para ela ser levada para a ala cirúrgica. De repente entra a atendente com café da manhã. Eu já olhei para aquilo, café da manhã, e meu irmão mais velho olhou para aquilo, café da manhã. Eu já trabalhei no hospital, conheço estudar rotina, meu irmão mais velho médico, olhamos já vi que é uma coisa errada. E perguntamos, esse café da manhã não está indo para o bloco cirúrgico? Ela olhou assim, não, está aqui, é café da manhã. Meu irmão já saiu bravo, saiu atrás do médico, foi atrás do médico. Demorou para vir, voltou com a cara mais fechada ainda. E o médico veio para o quarto e disse que, estranhamente, os exames tinham dado tudo diferente e que não era necessário fazer a cirurgia, que iam mudar a medicação da minha mãe e ela receberia alta no mesmo dia. Glória. 3 dias de vida foi dado pelos médicos e num sonho Deus falou com minha mãe dizendo: os médicos não sabem de nada, nenhum osso será quebrado. E no dia seguinte Deus deu a ela mais 8 anos, quase 9 anos de vida. Glória a Deus. Nesses 9 anos de vida, que ela pôde ver o filho dela, o terceiro filho, a Maia caçula, o terceiro, ela pôde ver todos os netos que a Maia deu para ela. Ela pôde ver o outro neto que o Edson deu para ela. Ela pôde ver a filha do Márcio crescendo, e ela pôde ver o filho dela que era ateu, o filho dela que era depressivo, se tornar pastor. E Deus, quando a recolheu, ela estava fazendo uma cirurgia para trocar o aparelho, para inserir o aparelho, e pela primeira vez Deus usou uma técnica em que, em vez de abrir uma janela no peito, se colocava por trás da costela. Ou seja, há 9 anos atrás seria isso impossível, mas quando a mãe foi fazer a última cirurgia dela, nenhum osso foi quebrado, porque os médicos não sabiam nada, mas Deus sabia. Amém. A oração salvará o enfermo e o levantará. Minha mãe estava na cadeira de rodas. Ela se tornou evangelista de rua, evangelista virtual pela internet. Ela se tornou membro do círculo de oração aqui dessa igreja e foi uma das grandes ganhadoras de alma para essa comunidade. O Senhor a levantou. Se cometeu pecados, com certeza foram perdoados. A oração da fé faz efeito. Meu querido, minha querida, quando a palavra de Deus diz orai uns pelos outros, a gente tem que entender essa palavra outro. A Bíblia, como bem lembrou o irmão Jaime, não foi escrita em português. Esse livro de Tiago tem os escritos dele em grego koiné. E no grego koiné, outro, a tradução literal da palavra outro seria pessoa idêntica a vocês. Quando se diz orai uns pelos outros, não está dizendo chama lá o pastor poderoso lá da outra denominação, porque ele tem voz e trovão e uma oração forte. Não é a oração que é forte, não é quem ora é forte, o poder está em quem ouve a oração. É o Deus Todo-Poderoso que ouve a oração. O poder está em quem ouve e não quem pronuncia. Eu era um recém-convertido. Minha irmã e meu cunhado, meus pais na fé, foram eles me acolheram quando eu me converti, mas não tinham grande experiência. Nós nos encaixávamos nessa situação de presbíteros. Presbítero é alguém que é maduro na fé. Presbítero é alguém que de fato e verdade pode assumir, por exemplo, não importa, presbítero não é um título, presbítero quer dizer maduro. Chame os maduros da igreja. Chame o irmão Raine, chame o irmão Leandro, chame a irmã Maia, os maduros da igreja. Não está falando, chama um pastor. Mas ali não tinha um pastor para ser chamado. Então a gente teve que colocar em prática orar uns pelos outros. Outro quer dizer igual.
igual a mim. É a mesma palavra que Jesus usou em grego para dizer que enviar o Espírito Santo. Disse: não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, outro igual a mim. O Espírito Santo tem os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma autoridade que Jesus teve. Tudo que Jesus tem, tudo que Jesus fez no ministério dele, o Espírito Santo continua fazendo agora no ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo assim decidiu, porque ele é soberano. Deus é soberano, ele estabelece os princípios, e ele estabeleceu o princípio que o Espírito Santo se move através da oração da igreja. Amém. O nosso milagre. Por que será que antigamente a Bíblia fala de tantos milagres? Eu nunca vi um milagre. Eu quero dizer para vocês, o que o Danielson é? É pastor, é missionário? O que ele é? Danielson é testemunha. Testemunha de que Deus vivo continua fazendo milagres e continua se movendo através das orações. Essa é essa mensagem inicial que eu falo da história da cura da minha mãe. Ela foi curada realmente, ela teve uma vida longa, né? As pessoas, como minha mãe falou, uns dias antes de ir, e ela estava pronta, minha mãe estava pronta, né? Para partir, e ela disse: Dani, todo mundo tem que morrer de alguma coisa, né? E ela já sabia que ela estava prestes a ir, mas ela não estava triste, porque ela estava preparada. Mas eu quero dizer que foi um milagre de 3 dias dado pelos médicos virarem quase 9 anos. E o que aconteceu nesses 8 anos? O que aconteceu nesses 8 anos? Foram 8 anos de milagre. Porque a oração da fé levantou o enfermo. A oração da fé. Queridos, Deus estabeleceu um princípio. E a oração, eu sou profissional da saúde, eu sou psicólogo, e eu gosto muito de neurociências. E eu já vou falar um pouquinho de neurociências, mas deixa eu explicar uma coisa. Jesus, ele mandou a gente orar. Jesus, aliás, quando mandaram expulsar um demônio de uma criança, né, pediram para os apóstolos expulsar um demônio de uma criança, chamaram os apóstolos, eles tentaram e não conseguiram expulsar. Veio Jesus, quase não disse uma frase, o menino caiu no chão, se estrebuchou um pouco, Jesus levantou ele pela mão e ele estava liberto e estava curado. E depois de passarem por esse fiasco, alguns apóstolos corajosos foram perguntar para Jesus: Jesus, tá, mas a gente fez tudo que tu mandou, a gente usou a palavra, a gente botou a mão na cabeça, exatamente como tu fez, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus disse: porque existem castas que não são expulsas senão por jejum e oração. Que puxada de orelha feia. Eles estavam lá no mover de Jesus, vendo Jesus abrindo os olhos para o cego, vendo Jesus saindo tranquilamente. Várias vezes ele se afastava para orar, em vez de seguir o exemplo do mestre. Vamos aproveitar para dar uma orada também, já que se Jesus, que é o Filho de Deus, precisa orar, o que sobra para nós, vamos orar também. Eles aproveitavam quando Jesus dava uma escapadinha para orar, para dormir, era o costume deles. E Jesus diz: há castas de demônio que não são expulsas não por jejum e oração. E tem uma coisa que os militares falam muito. Os militares dizem assim: a gente faz munição se fabrica em tempo de paz. Vou falar de novo, é um termo que os militares usam. Munição se fabrica em tempo de paz. Ou seja, quando tiver um país invadindo o outro, não dá tempo para esse país fabricar bomba, não dá tempo para esse país fabricar bala, já tem que ter. E eu digo para vocês que essa palavra, quando Jesus diz: esse demônio não sai a não ser por jejum e oração, não é porque eles não oravam, talvez antes de comer, não é porque eles não oravam quando Jesus chamava eles para orar, com toda certeza eles oravam. Eu fico imaginando eles de mão dada e Jesus olha: hoje é tu, Tiago, ora. Eu imagino Jesus fazendo isso, porque ele era um mestre, ele é o mestre dos mestres, e é isso que os mestres fazem. Mas quando Jesus não estava,
eles não tinham uma disciplina de oração. Eles jejuavam porque Jesus estava jejuando. Eles oravam porque Jesus estava orando. Mas eles não tinham disciplina de oração por eles mesmos. E quando eles precisaram do poder de Deus, porque esse é um princípio estabelecido por Deus, o contato com Deus. Sabe essas caixas de som que tem bateria? Tu coloca ela na tomada, ela carrega, tira da tomada, tu consegue usar até por 3 horas, por 4 horas às vezes, porque foi carregado na tomada. Mas se tu não carregar de novo, o que vai acontecer? A caixa não vai funcionar. Jesus está o tempo todo conectado. A oração nos conecta com a presença de Deus, com o poder de Deus. A oração nos conecta. A oração é a nossa munição para o momento de dúvida. É a oração, e não dá tempo para a gente criar uma atmosfera de oração quando a luta vem. Não dá tempo. É antes da luta que a gente se enche com Deus. É antes da luta que a gente se renova, que a gente recarrega as nossas baterias. É antes da luta. E quando a luta vier, porque ela sempre vem, ninguém ressuscitou ainda, ninguém subiu, não está na glória de Deus ainda. Nós estamos nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer, no nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa estar municiado. E vai chegar dias, irmãos, não porque talvez a gente não tenha esse noticiário, mas quando uma luta acontece, um luto na família, um momento em que a gente está tão triste, que a gente não tem mais força nem para orar. Eu não sei se alguma vez vocês passarem por uma situação assim. Eu quero dizer para vocês que eu e minha esposa passamos por uma situação assim. Momentos na nossa vida que a gente estava tão mal, que a gente estava tão angustiado, que a gente estava tão oprimido, que a gente não conseguia nem orar por nós. A gente dobrava o joelho no chão, não saía nada. A gente se levantava, a gente folhava a Bíblia e parecia que a Bíblia não falava conosco. A gente estava tão atribulado. E nesses momentos a gente se lembrou orar uns pelos outros. E a gente comunicou com o pastor, com o bispo, sim. Mas a resposta maior veio dos amigos intercessores, inclusive dessa igreja. Então, eu estou vendo aqui, estamos chegando agora, que eu disse assim: eu sou grato a Deus por essa igreja. Porque às vezes foi essa igreja que sustentou eu e minha esposa na oração, enquanto nós estávamos lá no ministério, lá no campo missionário. Quando a gente estava fraco, que não conseguia nem ter forças para orar, muitas vezes eu mandava mensagem para minha irmã Mayra, a Mayra entrava em contato com um grupo de intercessores e a oração nos levantava. Isso que é igreja. Igreja não é um clube que a gente vai assistir uma palestra bíblica e escutar um show de música gospel. Muita pessoa pensa que é isso. Tem gente que gosta de ir no pub, tem gente que gosta de ir no baile. Eu vou na igreja, escuto uma palestra motivacional bíblica e escuto um show de música gospel. Tem que ver aquele casal lá que toca violão e voz, coisa incrível. Não é isso que é igreja. Igreja é um lugar em que a gente vem porque Jesus nos deu de presente. Esse lugar é um presente de Jesus. Sabe quanto custou esse lugar que tu está sentado? Não estou falando de relatório financeiro de quanto custou esse prédio, esses móveis, essas instalações. Não. Custou muito mais. Custou o sangue de Jesus, custou as gotas de água que saíram do coração de Jesus, para que tu tivesse um lugar em que tu pudesse sentar e saber que tem pessoas que oram por ti, orarem uns pelos outros, pessoas iguais a ti, pessoas que passam pelas mesmas dores que tu passa, pessoas que passam pelas mesmas situações que tu passa, e que tu chega aqui e diz: ora para mim, porque não tem mais força para orar, e tu vê o milagre acontecendo. O poder da oração é tão intensa que os cientistas ficaram intrigados, e têm ficado intrigados nos últimos séculos.
E a intenção dos cientistas é provar que a oração nada mais era do que um chamado efeito placebo. O efeito placebo é, tu dá um falso remédio que não faz efeito nenhum, tipo uma pastilha de farinha, e diz, olha, isso cura tua dor de cabeça. E tu toma aquela pastilha de farinha com tanta certeza que vai curar tua dor de cabeça, que o cérebro desliga a dor. Ele diz, olha que remédio bom. Isso é chamado efeito placebo. E era isso que pensava que era oração. Se pensava, os cientistas pensavam, e eu digo mais, quando eu era psicólogo ateu, era isso que eu pensava. O efeito da oração é um placebo. Bota placebo, né? De tirar uma pessoa de 3 dias de vida e colocar para 8 anos, para 9 anos. Mas eu não tinha essa dimensão. Era um efeito placebo, mas a própria ciência caiu de joelhos diante do poder da oração. Quando os neurocientistas investigaram e descobriram que de fato e verdade, mesmo que tu não saiba, a pessoa que está recebendo oração nem sabe que está recebendo oração, ou seja, pessoas que estão em coma e que os intercessores nem têm contato. Fizeram a seguinte pesquisa, eram 100 e poucas pessoas na UTI em coma. Eles pegaram, numeraram metade para receber oração. Então deram o nome dessas pessoas para o grupo de intercessores para orar por esse nome. E os outros ficaram sem oração. Que pesquisa cruel, né? Que pesquisa cruel. Precisa dizer que todos os que estavam recebendo oração tiveram uma melhora muito maior e muitos acordaram no coma. E aqueles que ficaram sem oração foram piorando. A ciência prova que a oração tem poder. Os cientistas não conseguiam entender, então, peraí, mas então o que acontece? Então eles colocaram pessoas para orar e com sensores na cabeça. O que acontece quando a pessoa está orando? Eles ficaram mais confusos ainda, porque eles pensaram assim, pegaram monges budistas fazendo meditação, pegaram freiras católicas rezando o terço e pegaram evangélicos orando. É diferente essas três coisas, né? A oração é espontânea, tu está falando, tu está conversando. E eles observaram o cérebro. O cérebro dos budistas em oração e o cérebro das freiras rezando o terço são muito parecidos. Lida com a parte da atenção e do autocontrole. A área do cérebro que mais atua é a atenção e o autocontrole. Daí eles foram observar os evangélicos de várias denominações diferentes orando, conversando com Deus. E eles se espantaram que não é a área da imaginação. Dos budistas também aparece a área da imaginação bem forte também. Já das freiras não. Mas budistas, a área da imaginação. Não é a área da imaginação que aparece quando o evangélico ora. Não é a área da atenção que aparece quando o evangélico ora, mas é a área da conversa, como se ele estivesse conversando com alguém, como se o cérebro estivesse conversando com alguém, e a área da decisão, como se ele estivesse ouvindo o conselho de alguém. E eles não entendem isso até hoje. Não sei se vão um dia entender. Mas, enquanto a pessoa está recitando o terço, ela está se concentrando, faz bem, da autocontrole, é muito bom. Quando a pessoa está meditando, ela está trabalhando o autocontrole também, a atenção e sua imaginação. Mas quando a pessoa está orando, ela está conversando com alguém. E isso deixou os cientistas loucos. Porque a área da decisão começou a ser ativada como se eles estivessem ouvindo conselhos. E não tinha ninguém na sala. É isso que a ciência diz. Mas eu não estou aqui para falar de ciência. Eu estou aqui para falar de algo que vai além da ciência. Eu estou aqui para falar que Jesus diz que a gente deve orar. Eu estou aqui para dizer que nosso mestre nos diferencia do que é orar. Ele diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 7: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe peçais. Não é para ficar repetindo
repetindo. Senhor, meu Deus, me dá a tua graça. Senhor, meu Deus, me dá a tua graça. Já deu a graça. Graça é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça. Senhor, meu Deus, eu determino. Não é para fazer isso. É para conversar com Deus. Ele quer te ouvir. Tu já parou para pensar, quem tem filho, eu não tenho essa bênção de ter filho, mas já parou para pensar se teu filho só entrasse em contato, entrasse na tua casa para dizer assim, pai me dá 50 reais, pai me dá 50 reais, pai me dá 50 reais, pai me dá 50 reais. Bom dia, filho, pai me dá 50 reais. Senta aqui e me conta da tua, como é que está a tua escola, pai me dá 50 reais. Que relacionamento vocês teriam? Até vocês poderiam dar os 50 reais, mas haveria um relacionamento. Deus é nosso Pai. A nossa oração tem que ser uma conversa, porque Ele nos ouve. E na oração tem poder. Na oração tem poder. Os cientistas vão demorar muito tempo, né? Faz 100 anos que eles estão pesquisando e conseguiram descobrir que orar é diferente de meditar. Faz 100 anos que eles estão estudando e conseguiram descobrir que orar é diferente de rezar. Faz 100 anos que eles estão estudando e conseguiram descobrir que oração não é placebo. Mas nós não estamos aqui para entender a oração. Nós estamos aqui para viver a oração. Amém. Quer saber o que é oração? Os cientistas também estão no caminho errado. Em vez de eles usarem máquinas, eles deviam dobrar o joelho no chão e começar a falar com a mesma pessoa que aqueles evangélicos da pesquisa estavam conversando. E eles vão descobrir muito mais sobre a oração. Olha, se tu botar 10 minutos o teu joelho no chão, tu vai entender muito mais sobre a oração do que 100 anos de pesquisa sobre esse assunto. Porque Deus é real, Deus é vivo. E Ele se comunica conosco. A gente precisa se municiar. Não podemos ficar esperando o dia mal vir para sair correndo e fazer a campanha. Fazer uma campanha. Não. A gente precisa estar em contato com Deus o tempo todo. Eu até digo mais, já que Deus nos ajuda a tomar decisões, muitas das coisas ruins que aconteceriam não vão acontecer se a gente tiver uma vida de oração. Irmãos, nós somos cristãos, não importa a denominação, batista, metodista, pentecostal, tradicional, não importa. Nós somos cristãos. E a palavra do Senhor, Jesus podia dizer que a casa aqui é um tabernáculo. Tabernáculo é um lugar de encontro. Aqui é um tabernáculo. E Jesus não disse que tabernáculo vai ser chamado casa dos dízimos. Ele não disse. Ele também não foi contra dízimos. Só ele falou que, mas o nome que ele deu para o tabernáculo, o nome que ele deu para o templo, não é casa das ofertas, casa dos milagres, não é casa do louvor. Ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de Oração. A gente tem um lugar especial para trabalhar. O ambiente de trabalho, aquele ambiente de trabalho é todo preparado para a gente trabalhar. A gente tem um lugar especial para dormir. O nosso quarto de dormir tem os móveis certos para a gente dormir, tem tudo certo para que a gente possa descansar. A gente tem lugar até para tomar banho e fazer as necessidades. E é tudo preparado. A gente tem um lugar certo para estudar, que se chama faculdade, universidade. A gente tem um lugar certo para lazer, que se chama clube. E Deus nos deu um lugar para a gente ter um encontro da família com Ele. Meu pai está com 88 anos e uma das coisas boas que eu estou conseguindo recuperar é poder participar de almoço em família, todo mundo junto. E isso é uma coisa que me fazia muita falta enquanto eu estava no caminho missionário. Né? Deus nos deu irmãos e irmãs. Queridos, o culto de quarta-feira, e daqui a pouco Deus vai abrir portas para ter cultos outros dias. Daqui a pouco Deus vai trazer para cá alguém que Ele vai colocar para ajudar vocês na caminhada, para estar dirigindo junto, ser co-pastor junto com Jesus. Jesus é o pastor da igreja manancial, né? Amém. Mas daqui a pouco Ele vai colocar um co-pastor
deu uma casa de oração. Cheguem uns minutinhos antes. Converse entre vocês, assim, olha, aproveitar e orar. Depois que terminar o culto, pastor, os irmãos podem orar por mim? Será que a gente não pode combinar um dia para vir aqui orar? Aprender a orar. E orar em casa. Orar com a família. Tem tempos na nossa vida que a gente ora. E com o passar do tempo a gente vai se envolvendo com tanta coisa que a gente pensa, não, mas Deus sabe. Sim, Deus sabe. Deus não precisa da nossa oração. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas nós vamos perdendo a disciplina, nós vamos nos desligando da tomada e vamos achando que aquela bateria é para o resto da vida. Não. A gente precisa recarregar com frequência, a gente precisa se municiar. Deus nos deu a oração como princípio. É assim que o Espírito Santo se move. E Deus nos deu uma casa onde a gente pode exercitar esse princípio. Nos deu uma casa onde a gente pode fazer tiro ao alvo. Onde a gente pode, onde é a nossa academia. Porque dessas portas para fora, o inimigo, e não só o inimigo, mas as circunstâncias no mundo, tentam nos atribular. Mas aquele que está firme em oração, aquele que está carregado do poder de Deus, não precisa temer o mal, não precisa temer o dia mal. É o mal que tem nele. Porque aquele que se submete a Deus, o diabo foge. E encerrando esse momento, eu gostaria de exercitar esse princípio. E eu quero dizer para a igreja manancial que podem contar com esse irmão. Eu teria muito mais coisa para compartilhar sobre oração. E se um dia quiserem que eu volte a falar desse assunto, eu estou aqui para isso. Até a minha esposa tem um curso só disso. Né? Eu chamo de curso, né? Um seminário que ela ministra. Mas eu quero encerrar lembrando: orai uns pelos outros. Não existe essa história. Isso aqui é mentira que o inimigo plantou para nos afastar da oração. Não existe essa história de fulano de tal tem oração forte. Forte é Deus para quem a gente ora. Sabe? A gente fica criando ídolos humanos. A gente fala de algumas religiões que idolatram imagens, idolatram outras coisas, mas nós também acabamos idolatrando fulano de tal tem oração forte. Pare com isso. Comece a botar o teu joelho no chão e peça, quando assim, chame os presbíteros da igreja, está no singular, chame os presbíteros da igreja. Por que a igreja está em singular? Aqui, da igreja no singular significa da tua igreja. Da tua igreja. Chama os presbíteros da tua igreja. Chama o pastor, chama os obreiros da tua igreja. Tu não precisa correr. Deus te colocou no lugar certo. Ele não se enganou quando Ele tentou vir para cá. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe. Ele te colocou no lugar certo. Toda vez que tu vai buscar alguma coisa, pela mídia, porque a mídia está mostrando que é mais poderoso, tu está dizendo: Deus, tu se enganou comigo. Me colocou lá no manancial. Não. Busque. Busque no primeiro. E busque, quando necessário, os presbíteros da igreja que Deus te colocou. E eu quero encerrar esse momento convidando o pessoal a ficar em pé. E eu vou estar orando aqui. Eu nem sei o que eu vou orar, mas eu quero, nesse momento, aproveitar. Existe um tipo de oração, existem vários tipos de oração, mas essa oração é chamada de clamor. E que a gente vai estar clamando ao mesmo tempo. E a gente vai estar clamando e pedindo a Deus que Deus nos desperte para uma vida de oração. Amém? Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por estar aqui. Obrigado pela tua palavra que se renova. Pai amado, obrigado pelo instrumento da oração que nos liga a Ti. Restaura, Senhor, em nós uma vida de oração, um compromisso de oração, Senhor, meu Deus. Que nós possamos encontrar o prazer, o bem-estar de estarmos na Tua presença. Pai amado, levanta a Igreja Batista Manancial como um manancial de oração. Um manancial de águas do Espírito que fluem a partir da oração sincera de corações que Te buscam com fé.
Pai amado, quero colocar diante de Ti cada pessoa aqui, aquelas que estão aqui, aquelas que não estão, e declarar em nome de Jesus que essa comunidade, que todos aqueles que estão acompanhando essa ministração vão sentir o ardor do Espírito Santo para voltar a orar, conforme orava, para fazer mais do que já fazia, para que se orem uns pelos outros, para que se tenha uma rotina, uma disciplina de oração, para que estejamos todos municiados para o dia mau e também para orarmos por aqueles que não estão municiados. E Pai amado, levanta nessa comunidade presbíteras, ou seja, pessoas maduras na fé, que possam ajudar a cobrir de oração aquelas pessoas que estão necessitadas. Que essa casa seja conhecida casa de oração. Que a Igreja Manancial seja conhecida casa de oração. Que essa comunidade seja conhecida lugar de intercessão. E que para a tua glória, o teu mover se mobilize de tal maneira que teu Espírito Santo mova as águas e que desse manancial também seja um manancial de bênçãos, um manancial de vitórias pela vida de oração dessa membresia. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém.